canal Anderson Machado foi criado com o intuito de melhorar a capacidade que você tem de se preparar. É um canal de lifestyle, mas também é um canal de preparação. E a preparação aqui a gente leva muito a sério. E para isso eu fui convidado. Meu nome é Ismael Oliveira, eu trabalho com a área da saúde há mais ou menos 11 anos. Estudo a área de saúde há mais ou menos 15 a 16 anos. Ou seja, a minha vida inteira foi construída em cima da área da saúde. Desses 15 anos que eu trabalho com isso, estou aí na ambulância, trabalhando com atendimento hospitalar, mais ou menos 11. E nesses 11 anos a gente vê muita coisa. E é muito difícil trazer para vocês uma maneira de explicar, principalmente por vídeo, de uma forma simples, o que fazer quando aquela coisa que a gente não quer que aconteça, acontece. Quando aquela simples brincadeira vira uma tragédia, quando aquele simples brincadeira de piscina, aquela simples correria vira um sangramento, vira um ferimento. Por que não trazer, de fato, cenários reais para dentro dos vídeos do canal Anderson Machado, para que você entenda de fato como a coisa acontece e como a gente consegue solucionar de forma mais simples possível, de forma simplificada. Até porque são conteúdos extremamente extensos e se a gente fosse ficar aqui, a gente ia passar muito tempo. Trouxe para vocês um vídeo sobre o engasgo. É um vídeo, inclusive, que já foi de 2023, né? Então, é recente. É um vídeo que mostra basicamente como o engasgo ele acontece. A gente vai assistir junto aqui. Eu espero que vocês consigam compreender. Olha só, a gente vê uma família se alimentando ali, aparentemente uma festa, né? Bastante salgadinho, bastante uma mesinha, as crianças comendo, né? Reparem nessa família que está aqui embaixo, tá? Reparem na família que está embaixo do vídeo. Olha só, vamos lá. O que a gente percebe aqui, tá? O que a gente percebe aqui? Percebam que a primeira coisa que essa criança fez foi levar a mão no pescoço e tossir. Nós temos dois tipos de engasgo. Nós temos o engasgo total, que é o que obstrui totalmente as vias aéreas, e nós temos o engasgo parcial, que é o engasgo que obstrui parcialmente as vias aéreas. O engasgo parcial, como a própria palavra já está dizendo parcial, ele obstrui parcialmente a via aérea. Ou seja, o paciente ainda consegue emitir som, ainda consegue ter tosse. Então é aquele paciente que geralmente está assim, ó. Geralmente, inclusive, são esses pacientes que, na verdade, todo mundo aqui já foi um paciente de engasgo parcial. Quem nunca se engasgou com água, com saliva, com pão, com carne? Super comum. O problema desse engasgo é quando ele não é solucionado e se transforma no engasgo total, que é aquele engasgo que obstrui totalmente as vias aéreas. E aí, quando eu não tenho mais passagem de ar nessa via aérea, a gente chama de engasgo total. Ou seja, se eu não tenho passagem de ar, logo a minha vítima, o meu paciente, ele não vai ter apresentação de som. Ou seja, ele não consegue tossir. Por que ele não consegue tossir? Porque não passa ar. Simples assim. Então, o paciente que está engasgado totalmente, ele não tem emissão de som, não sai som pela boca. E, geralmente, existe um sinal chamado sinal universal do engasgo. O que é isso, Ismael? É um sinal que, na maioria dos locais, as pessoas fazem, no mundo todo, as pessoas fazem, que é simplesmente colocar as duas mãos no pescoço, em sinal de desespero, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente está até fazendo uma pesquisa sobre isso, nós temos outro sinal que a gente chama de sinal brasileiro do engasgo, né? Eu que chamo assim, eu acho que vocês não vão encontrar com esse nome, mas a gente chama de sinal brasileiro do engasgo, que é o fato das pessoas levantarem as mãos para cima, né? Eu acho que vocês já conseguiram ver aí em algum lugar, no restaurante, alguém levantando a mão para cima quando está engasgado. Então, esses sinais são sinais característicos de que aquela pessoa não está bem, que ela está desesperada, que ela está querendo resolver um problema. Note que no nosso vídeo, a criança leva a mão no pescoço, mas ela continua tossindo, ou seja, o paciente está em engasgo total. Olha só a mão no pescoço dela aí, ó. O pai rapidamente se levanta, né? Rapidamente se levanta, quando ele percebe que o engasgo tornou-se total, e ele inicia as manobras, aí, uma possível manobra de Heimlich, que é o nome dessa manobra, né? Ou compressão abdominal. Perceba que ele consegue desobstruir, mas a criança ainda está desconfortável, né? Porque provavelmente ele desobstruiu do engasgo total, passou para um engasgo parcial. E ele continua as manobras, né?
Claro que as manobras poderiam ter sido feitas com mais eficácia, a gente poderia ter melhor adequação da postura e da técnica, mas ele conseguiu solucionar o problema. E aí nós trazemos o problema do alvo da questão, né? O problema alvo, que é o que fazer quando um paciente ele está engasgado. Ah, Ismael, então é só pegar o paciente, apertar atrás dele ali que vai dar tudo certo? Nem sempre, tá? Nem sempre. O protocolo canadense, na verdade a Cruz Vermelha canadense, ela traz para a gente um protocolo que é considerado o melhor protocolo de engasgo do mundo. Quando a gente fala de literatura, e eu não vou entrar muito nesse quesito de literatura, porque é chato para quem não é dessa área, nós falamos sobre qual país faz a melhor literatura para cada tipo de procedimento. O Canadá, ele tem a Cruz Vermelha canadense, considerado o melhor protocolo para desobstrução de vias aéreas. Inclusive, esse protocolo é o único protocolo mundial que fala sobre prevenção de obstrução de vias aéreas, que a gente chama de OVAC, né? Obstrução das vias aéreas por corpo estranho. O Canadá é o único que tem essa prevenção. O que ele fala na prevenção? Concentrar-se totalmente ao alimento, não comer rápido demais, mastigar devagar, não comer em pé ou andando, sempre comer sentado, evitar conversas, evitar risadas durante a alimentação. Ele é o único protocolo que fala sobre isso. Quem aqui não come conversando? Quem aqui não come rindo? Quem aqui já comeu correndo, em pé, andando, indo para o trabalho? Quem aqui já não fez isso, né? E ele traz justamente com a ideia de que a gente evite o máximo possível o engasgo, principalmente quando a gente está sozinho. Porque sozinho eu não tenho o meu parceiro ou uma pessoa para conseguir desobstruir essa via aérea. E a autodesobstrução é muito difícil. Outra coisa que ele coloca, que ele já é atual, evitar telas durante a alimentação, que é uma coisa que a gente faz muito, assistir na frente da TV, assistir na frente do celular, conversar no celular enquanto come, é muito comum. Não estou dizendo aqui que a partir de agora a gente vai concentrar-se totalmente na comida, que é o correto, mas todo mundo vai fazer isso, vai dar tudo certo. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você faz isso, é muito mais difícil de você se tornar uma possível vítima aí de uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Eu sei que o que vocês querem não é só prevenção. O que vocês querem é também o que fazer numa situação como essa. Esse mesmo protocolo canadense, ele traz 3 formas de desobstrução de vias aéreas. Primeiro, a gente precisa falar sobre engasgo parcial. No engasgo parcial, eu não preciso fazer nenhuma manobra invasiva ou mais radical, mais agressiva no paciente. O que eles dizem aqui, quando o paciente está emitindo tosse, ainda emitindo som, que eu me lateralize próximo ao paciente, que eu me identifique para ele, mas fique de lateral a ele, porque de frente pode ser que esse objeto ou até o vômito expelido pode vir em mim, e aí a gente fere todo o princípio de biossegurança, né? Eu não estou me protegendo, não estou me assegurando biologicamente, então eu fico lateral a esse paciente, e inclusive ele aconselha, ele recomenda que, se for possível, eu posso dar umas batidinhas nas costas, como as nossas mães faziam aí quando a gente era criança. Então, eu sei que as nossas mães não leram o protocolo, mas elas tiraram de algum lugar e esse lugar tá certo. Pode sim dar uns tapinhas nas costas e estimule essa vítima a continuar tossindo. Então, tussa, isso, tussa. Porque não existe nada mais eficaz para um paciente do que a própria tosse. O estímulo de tosse é o estímulo mais eficaz para desobstruir essa via aérea. Então, enquanto ele consegue tossir, mantém ele tossindo. Já na obstrução total, nós temos 3 técnicas. O protocolo dá 3 técnicas para que a gente consiga resolver o problema desse paciente, que são compressões abdominais, que são as famosas manobras de Heimlich, que foi o cara que criou essa manobra. Nós temos as compressões torácicas, que é uma adaptação da compressão abdominal para pacientes obesos ou gestantes. E nós temos os golpes dorsais, que são tapas que a gente dá nas costas num paciente em paralelo ao solo. Das 3 opções que eu tenho, eu escolho pelo menos 2 e intercalo entre essas 2. Vamos começar pelos golpes dorsais. Nos golpes dorsais, eu vou reclinar o paciente no meu braço.
Vou reclinar o paciente sobre o meu braço e descer o tórax dele para que fique em paralelo ao chão. Quando o tórax dele estiver em paralelo ao chão, a minha mão, em formato de concha, vai entre as escápulas do paciente e vai fazer golpes dorsais. Esse é o famoso golpe dorsal, tá? A gente vai dar 5 golpes dorsais. Se o paciente não solucionar com esses 5 golpes, a gente vai passar para outra técnica. A próxima técnica é a famosa manobra de Heimlich, onde eu vou, primeiramente, me posicionar atrás do paciente, fazendo uma base, uma espécie de triângulo com as pernas, para que, caso esse paciente venha a desmaiar, eu não caia. Vou abraçar esse paciente para tornar agora a minha técnica segura. Vou procurar o umbigo dessa vítima. Ao achar o umbigo dessa vítima, eu vou colocar o meu dedo mindinho. Coloquei meu dedo mindinho no umbigo da vítima. Vou fechar a minha mão. Eu fecho a minha mão com o polegar para dentro, porque é esse polegar que vai fazer a compressão. E se ele estiver para fora, pode machucar o paciente. Então, polegarzinho para dentro. No lugar do dedo mindinho, eu vou colocar o umbigo. Vou girar a minha mão. E a posição que ela cair já é o local correto de se fazer a compressão abdominal. Por que a gente faz essa medição, Ismael? Porque a medição garante que você vai fazer força, compressão num músculo chamado diafragma. O diafragma é o músculo responsável pela respiração. Ele também é responsável por fazer tossir. Então você vai simular uma tosse. Os primeiros socorros, gente, nada mais é do que eu simular o que o corpo já faz. Então você vai simular uma tosse. A mãozinha fechada, com o polegar para dentro, a outra mão vem de apoio no local marcado, e eu vou fazer uma espécie de J. Como é esse J, Ismael? Eu vou colocar pressão inicialmente para baixo, depois para dentro, depois para cima. Para baixo, para dentro e para cima, fazendo um J, certo? Tudo isso na mesma hora, tá? Não vou fazer separado. 1, 2, 3. Eu vou fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Com a mão de apoio atrás. E aí, Ismael, qual é a mão que eu vou usar, qual é a mão que eu não vou usar? Geralmente, se utilizar a mão dominante para fazer a pegada e a medição, a mão não dominante a gente coloca na frente, tá? Ismael, não encontrei o umbigo dessa vítima. Não consigo encontrar, não consigo achar. Ela fez abdominoplastia, ela fez uma laparotomia exploradora. É um paciente que não tem umbigo por algum motivo, por alguma cirurgia, por algum processo. Beleza, tem outra técnica também. Eu posso estar procurando o local correto pelo apêndice xifoide. Eu vou buscar nas costelas finais do paciente aqui, ó. Busco nas costelas finais do paciente até achar a pontinha do osso central. A gente chama essa pontinha de osso central apêndice xifoide. No apêndice xifoide, 2 dedos abaixo, a minha mão vai entrar exatamente igual. 2 dedos abaixo do apêndice xifoide. A outra vem por cima e o movimento de J, igualmente, a gente fez com a medição pelo umbigo. Essa compressão a gente só utiliza em pacientes especiais, pacientes gestantes. E quando eu falo gestante, a literatura ela tem uma numeração de semanas para a gente considerar o paciente gestante para essa técnica. Porém, não adianta a gente falar sobre a quantidade de semanas específicas para esse paciente, sendo que, na maioria das vezes, as vítimas não são conhecidas nossas. O que a gente faz? Quando você consegue interpretar visualmente que aquela vítima é uma gestante, você considera uma gestante. Se você não consegue interpretar visualmente que aquela vítima é uma gestante, você não precisa considerar gestante. Porque significa que o útero ainda está baixo demais e que você não vai machucar, lesionar ou ferir aquele bebê que está ali intrauterino, certo? Agora, se você percebeu que a barriguinha já é de útero, você já consegue ver uma gravidez, você consegue interpretar uma gravidez, opa, a gente vai fazer essas compressões torácicas. Em pacientes obesos, a mesma coisa. Por que a gente utiliza essa técnica para pacientes obesos também? Porque o paciente obeso, geralmente, eu não consigo fechar o meu abraço. Ou seja, não somente os pacientes obesos, mas todo paciente que eu não conseguir fechar o meu abraço e gestantes, eu vou fazer na região torácica. Como é que eu vou fazer isso, Ismael? Eu vou abraçar o paciente por baixo dos braços, vou colocar a mesma posição de mão, dedinho ali, ó, polegar para dentro,
a outra mão de apoio, e vou colocar no centro do tórax. Ismael, não sei onde é o centro do tórax. Muito simples. Vou ensinar que nem a gente ensina para criança. Faz uma cruz no meio da cruz. No centro do tórax, a mão vai entrar e, ao invés de fazer um J para baixo, para dentro e para cima, a gente vai fazer somente para dentro, tá? Somente para dentro. De nada adianta saber bem essas técnicas se você não está preparado para utilizá-las. Assim como a gente viu no vídeo, o pai estava muito pronto para agir. Ele estava com calma, ele estava paciente, ele estava esperando. Em pacientes crianças, né, em pacientes crianças ou menores assim do que você, é interessante que você se adapte até o tamanho dele, né? Então, você baixa um pouquinho o corpo, fica do tamanho da criança ou do tamanho da pessoa, né? E faz o procedimento ali, adaptando o tamanho, né? O que o pai não fez. O pai ficou na altura dele e fez o procedimento. O que importa é que funcionou. E funcionando, tá ótimo. É isso que a gente quer. Aqui no canal do Anderson Machado, nós vamos trazer agora vários tipos de experiência / técnicas para que você se sinta mais preparado nos primeiros socorros. Até porque tudo é brincadeira e diversão até ter sangue no chão. A gente não pode evitar ou negligenciar a parte de primeiros socorros. Porque de nada adianta você estar preparado para um apocalipse zumbi, você ter comida estocada, você ter material de bélico para passar sei lá quantos meses ali trocando com o inimigo, se você não sabe simplesmente fazer uma matadora, se você não sabe simplesmente imobilizar, ou se você não sabe o que fazer quando a sua esposa, quando o seu filho cai de uma escada, por exemplo. Então, a gente vai focar nisso aqui. Espero que vocês comentem, curtam aí, digam o que vocês acham, comentem aí. É importante para que eu continue aparecendo aqui no canal para vocês. Então, fico por aqui. Um abraço e obrigado.